Prezados irmãos e irmãs, minha saudação a todos. O que faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome também do Consolador, a nossa Santa Avó Rosa, em nome também do nosso estimado profeta Santo Irmão Aldo. Eu desejo que a bênção, a paz, a proteção de todos estes santos que acabei de mencionar esteja com cada um dos irmãos aqui presente, esteja com a sua família também nesta noite. E nesta noite nós estamos aqui para adorar, louvar, glorificar o Espírito Santo do Pai, o Espírito que tem o maior grau de santidade dos céus, alimenta e governa o próprio Deus, dá vida a todos que estão nos céus. E este Espírito que está lá nos céus, que é o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que vamos adorá-lo nesta noite, é um Espírito misericordioso, é um Espírito humilde. E nós muitas vezes não entendemos, não compreendemos a misericórdia, a humildade que tem o Espírito Santo do Pai. E nesta noite nós estamos aqui para isso, para adorar, louvar, glorificar o Espírito Santo do Pai e buscar do Espírito de Deus aquilo que precisamos para a nossa vida. Porque sem as virtudes do Espírito de Deus, amados irmãos, nós somos pessoas vazias, nós somos pessoas sem sentimentos. E para que a nossa adoração e o nosso louvor tenha seu início nesta noite, convido todos que estão assentados e puderem a se colocarem em pé, e juntos vamos iniciar a nossa adoração ao Espírito de Deus, cantando o corinho que traz o título Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não tem mar, e que marcha confiante, pois integrante do poder celestial. Amém. Agora vamos todos juntos orarmos e fazer como a avó sempre dizia: ao vir a reunião de oração, aproveitem para pedir para Jesus sabedoria. Curvemos a cabeça, fechemos os olhos e vamos orar. Glorioso Deus, eterno Pai celestial, aqui nos encontramos reunidos, Senhor, no Teu tabernáculo santo, mais uma vez, para podermos participarmos de mais uma reunião. E essa reunião é muito importante para a nossa vida, é muito importante para o nosso espírito, porque é uma reunião de oração, onde vamos prestar ao Espírito Santo do Pai nesta noite todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão, toda a nossa adoração a Ele. E buscaremos dele, Espírito Santo, aquilo que precisamos para a nossa vida, para o nosso espírito, como o amor, o perdão, a união, a longanimidade, a sabedoria, a paciência, a mansidão e tantas outras virtudes e características que possui o Espírito Santo de Deus. Nesta noite também, a nossa adoração será prestada ao Deus vivo, todo-poderoso, a Jesus Cristo, a nossa Mãe Maria Santíssima. Veneraremos também o Espírito Consolador, a nossa Santa Avó Rosa, como também buscaremos a bênção, a paz, a proteção do Santo Irmão Aldo, nosso profeta apostólico.
Abençoe, Santa Vó Rosa, junto com o Santo Irmão Aldo, a nossa reunião de oração nesta noite. Abençoe cada irmão que está aqui presente, aqueles que ainda estão a caminho da reunião. Abençoe os internautas que por motivo justo não podem estar presentes em uma reunião. Abençoe aqueles que estão nos hospitais, maternidade, casa de saúde. Por ser uma reunião de oração, desde o início já começo a interceder diante deles ao Espírito Santo do Pai. Espírito de Deus, receba nesta noite todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão, porque somos dependentes do Senhor, ó Espírito Santo, e para isto viemos aqui nesta noite, nos curvamos diante de Ti e suplicamos, Espírito Santo do Pai, alimente o nosso espírito, fortaleça a nossa fé. No transcorrer desta reunião, derrame a Tua unção, derrame a Tua bênção, ó Espírito de Deus, sobre cada ato devocional que nós vamos prestar a Ti. Que o Senhor Espírito do Pai possa usar cada um de nós que temos ministérios para ser realizado nesta reunião, porque quando somos inspirados pelo Senhor no que fazemos no transcorrer de uma reunião, conseguimos ajudar da melhor maneira a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, a salvar muitas almas para Jesus Cristo. A reunião desta noite, dedicada ao Espírito Santo do Pai, ela está iniciada e o nosso louvor será prestado a Ele hoje e sempre. Amém. Cantemos o corinho de número 82, ó Espírito Santo de Deus. De agora te
Prezados irmãos, irmãs, um anjo de Deus entre nós, um anjo de Deus em nossa vida. Assim é o Santo Irmão Aldo para nós. Hoje, um santo que está no reino dos céus, também ao lado de Jesus, da Santa Vó Rosa, da Virgem Maria, a nos abençoar, a nos amparar. Observem, amados irmãos, que esta mensagem do Santo Irmão Aldo, que nós vamos meditar agora, neste momento, é uma mensagem nos dado em fevereiro de 2010, há 16 anos atrás. E nesta época ele não mencionou o título dele aqui no próprio boletim, porque ele ainda estava no corpo físico. E ele quis mostrar nesta mensagem qual é a missão dos santos naquela época, ao lado de Jesus, ao lado da Santa Vó Rosa, ao lado da Virgem Maria. Hoje nós podemos até incorporar o Santo Irmão Aldo a este título. Qual é a missão de todos os santos, juntos com o Santo Irmão Aldo, junto com Jesus, junto com a Virgem Maria, junto com a Santa Vó? Qual é a missão destes santos irmãos? Eu tenho dito que, desde o início do começo do ano, se os irmãos observarem, nós estamos falando deste mesmo assunto também, de diversas maneiras, tanto nos boletins de reuniões de oração, quanto nos boletins de reunião normal. Nós estamos falando do poder de Deus, de como Deus atua, como Deus opera, como que o poder de Deus é manifestado nesta igreja através da Santa Vó Rosa. Então observem os irmãos que desde o início de janeiro, semana após semana, nós estamos trabalhando este tema no coração dos irmãos. O poder de Deus, a manifestação do poder dele, como que Deus fala aos homens, aos santos, como que ele usa eles. E, irmãos, a mensagem ela é curta e a explicação também não precisa ser tão longa, porque nós entendemos e compreendemos qual é a missão dos santos. Qual é a missão dos anjos, irmãos? Nos abençoar, nos guardar, nos proteger, estar ao nosso lado, ajudando, cooperando com Deus, cooperando com Jesus, cooperando com a Virgem Maria, cooperando com a Santa Vó Rosa. Hoje cooperam com o Santo Irmão Aldo também para nos ajudar e nos abençoar. Se formos a uma guerra, irmãos, e temos 100 soldados, mas se pudéssemos ter 1000 soldados para lutar na guerra, qual seria melhor? Lutar com 100 ou lutar com 1000? Então significa que quanto mais soldados tivermos, mais fácil será para poder vencer. Assim é para o nosso Deus. Quanto mais santos ele tiver à disposição dele, para cooperar com ele, para guardar, abençoar, ajudar, interceder em nome dele na vida dos filhos dele, é muito mais fácil. Então a mensagem que nós vamos meditar, a primeira dela, tem como título: a missão dos santos ao lado de Jesus, da Santa Vó Rosa, da Virgem Maria Santíssima. Mensagem do Santo Irmão Aldo em boletim, fevereiro de 2010. A nossa fé em Jesus, nosso Senhor, na Santa Vó Rosa, em Maria Santíssima e nos santos de Deus,
é em espírito e em verdade. Aqui já está o primeiro ensinamento. Mas muitos ainda não aprenderam, irmãos. Muitos ainda não aprenderam. Nós não precisamos de imagens. Nós não precisamos de objetos para podermos ter fé, para podermos adorar. Eu me lembro de uma determinada vez em que eu estava em um determinado passeio, em uma viagem que fiz à cidade de Efésios, na Turquia, e me lembro que estávamos ali naquele passeio, enfim, segundo os homens, ali estava a casa em que a Virgem Maria tinha morado pela última vez, enfim, visitamos, passeamos, conheci. Fizemos todo o tour por ali, e ao término do passeio, sempre o guia diz, olha, aqui vocês estão vendo, tem várias lojas, e ali na frente tem uma lanchonete, vocês podem ficar aí à vontade para poder comprar os objetos para vocês, e eu vou estar esperando logo ali na lanchonete, para nós podermos retornar. Eu disse para ele, então já podemos. Ué, mas você não disse que é devoto da Virgem Maria, de Nossa Senhora? Sim, sou devoto. Ué, mas você não vai comprar nada dela? Não. Na minha igreja, eu disse para ele, nós não precisamos de objeto. Nós não precisamos de um terço. Nós não precisamos de uma imagem de Nossa Senhora para poder adorá-la. Na nossa igreja nós temos fé em espírito e em verdade. Nós cremos em espírito e não em adoração a estátua, imagens ou fotografias. Ele, nossa, interessante, porque todas as pessoas que vêm aqui compram um monte de terço, compram um monte de coisa da Nossa Senhora para levarem embora. Olha para vocês verem, mas ainda existe apostólicos que precisam ir até foto do Santo Irmão Aldo ou da Santa Avó para poder orar, para poder pedir. Não, irmãos. Se nós precisássemos de uma foto do Santo Irmão Aldo ou da Santa Avó Rosa para termos fé neles, o nosso templo, eu garanto, que estaria lotado de fotos do Santo Irmão Aldo ou da Santa Avó. Então, para que serve, pastor, as fotos do Irmão Aldo e da Santa Avó? Carinho, admiração, lembrança, apego. Mas nós não precisamos da foto em si material para adorarmos, para orarmos, para ter fé neles como santos. Porque o primeiro parágrafo de apenas 3 linhas da mensagem nos mostrou: a nossa fé, ela é em espírito e em verdade. Bom, acabamos de aprender que nós não precisamos de nada material para termos fé nos santos. Prossigamos com a mensagem. Cremos que quando clamamos por esses santos, eles ouvem nossas orações e num instante estão ao nosso lado com o poder de Deus para ajudar, guardar e abençoar. É aquilo que eu disse. Eles representam o poder de Deus. A Santa Avó Rosa recebeu de Deus o poder para dominar as forças do mal e exerce essa missão em favor dos bons e humildes de coração, juntamente com nossa Mãe Maria Santíssima. Essa Santa Gloriosa protege, ampara, livra de todo mal aqueles que permanecem fiéis. Jesus, nosso Senhor, é o grande Salvador e está sempre conosco, conforme prometeu aos seus discípulos. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Ao longo dos séculos, a Virgem Maria tem auxiliado Jesus em sua obra de salvação, guardando e protegendo os bons e humildes de coração. Foi pela fé e confiança em Maria Santíssima, Santa Mãe de Nosso Senhor, que garantiu que o nome de Jesus chegasse até nós no tempo presente como o grande Salvador e Libertador.
Cremos também na missão dos santos profetas, dos santos apóstolos, confiando que eles receberam e exercem o poder do Pai para ajudar o povo de Deus na terra. Diversas passagens das Escrituras Sagradas confirmam esta verdade. Jesus prometeu aos santos apóstolos que no tempo da regeneração, eles se assentariam em tronos para julgar o povo de Deus. Está vendo? Isso é uma promessa que Jesus fez. Deus, o Pai, anunciou por meio do profeta Malaquias que enviaria o profeta Elias para preparar o caminho do Senhor. E de fato aconteceu. Elias veio e auxiliou grandemente São João Batista, o profeta, em sua missão. O profeta Daniel foi avisado pelo anjo do Senhor sobre sua participação nos tempos da restauração de todas as coisas. Está escrito que os santos e os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Viram quem são os santos? Quem são os anjos? Espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que vão herdar os céus. Os soldados que eu dei como exemplo, que vão à guerra, eles estão a serviço de quem? Da sua nação, do seu país. Os anjos, os santos, estão à disposição de quem? De Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo. E quem são os santos? Quem são os anjos? Profetas, apóstolos, homens santos, mulheres santas que viveram no passado e ganharam um galardão no reino dos céus. Um ente, meu querido, um ente dos senhores querido, que ganhou os céus, virou um anjo, foi galardoado por Deus e recebe de Deus esta missão de vir a esta terra. Inclusive temos um hino que ensina assim, que receberam de Deus uma missão de vir a esta terra ajudar o povo de Deus. Estes são os anjos, estes são os santos, profetas, apóstolos, que cooperam com os santos que mais citamos, que estão ali enaltecidos em nossa placa lateral: Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, e os demais santos, e os demais anjos que estão com eles nos céus, vêm proteger cada um de nós, na nossa luta, na nossa dificuldade, nos momentos difíceis da nossa vida, nos acalentar, nos trazer alívio do céu. E no passado eles foram muito usados por Deus. Os anjos dos céus foram muito usados por Deus para falar com os profetas, para falar com a própria Mãe Virgem Maria Santíssima. Então vejam que desde o passado, eles são usados por Deus. Esses santos têm ajudado de maneira poderosa a guardar e fortalecer o povo apostólico. É por promessas e por muitas outras que nós cremos no poder da Santa Vó Rosa. Aceitamos que ela é o Espírito Consolador e cremos de todo o coração no poder da nossa Mãe Maria Santíssima e dos santos e anjos de Deus nosso Pai. Creiam, estimados irmãos, que esses santos de Deus têm nos ajudado a vencer as lutas de cada dia. No entanto, é necessário que sejam fiéis à nossa doutrina e à nossa disciplina, pois é a obediência que lhes dá mérito para receber esta divina proteção. Então observem, irmãos, que está um ensinamento em nosso boletim mostrando 2 pontos tem na mensagem. Qual é? A missão dos santos, a missão dos anjos, que eles são usados, e no final nos mostra que a Santa Vó, o irmão Aldo mostrou naquela época, e hoje eu posso dizer que ele também, mas isso foi o Santo Irmão Aldo dizendo há 16 anos atrás, que a Santa Vó também se tornou uma santa com grande poder e autoridade, para nos ajudar, para nos abençoar, para nos proteger, como os profetas os apóstolos do passado receberam.
Irmãos, precisa ter fé para poder crer, para poder confiar nos santos, para poder confiar nos anjos, que eles estão aqui ao nosso lado. É preciso ter muita fé. É preciso ver além dos nossos olhos carnais. É preciso ver com os olhos espirituais para poder crer nos santos, para poder crer nos anjos. Senão vamos ter dúvidas, irmãos. Senão vamos ter dúvidas se não vermos além dos olhos carnais. Para ter fé, para confiar, para aceitar e receber e merecer. É preciso ter fé além dos olhos carnais que temos. Porque se não tivermos a fé com os olhos espirituais, nós não conseguimos ver. Eu vou terminar essa mensagem com o ensino mais belo que pode existir. Eu creio que eu usei ele essa semana e vou usar hoje de novo. Para mim, ele fecha completamente a mensagem sobre a missão dos santos, a missão dos anjos, que nós não vemos. Inclusive aqui na mensagem falou que Deus anunciou através de Malaquias que o profeta Elias viria para preparar o caminho do Senhor. E de fato Elias veio. Ele falou com o profeta São João Batista. Olha que mérito, irmãos. Receber um dos que não morreram. Porque Miqueias, Elias, eles não terminaram a vida aqui na terra, irmãos. Eles, igual a mãe Virgem Maria, subiram para os céus no corpo deles. Miqueias, profeta, Elias, o profeta Elias tinha tanto poder, irmãos, que ele ressuscitava até os mortos também. E ele subiu para os céus e deu o poder dele para Eliseu. Porque Eliseu pediu para Deus e Deus deu. E é sobre Eliseu que quero lhes falar para finalizar a mensagem e vocês entenderem completamente. Como Eliseu era um servo de Elias, depois que Eliseu também se tornou um profeta, irmãos, ele também tinha um servo. Ele também tinha um servo que o ajudava. E uma determinada vez, irmãos, quando eles estavam na cidade de Dotã, irmãos, o rei da Síria queria prender Elias. Eles tinham muita inveja, enfim, do poder dele, enfim, queriam prendê-lo. E quando eles estavam dormindo, esse rei da Síria enviou muitos soldados que vocês não conseguem imaginar, para cercar a cidade inteira, para que Eliseu não pudesse fugir, não ter como escapar e ele poder prender. E ao amanhecer o dia, irmãos, o servo de Eliseu acordou primeiro e se deparou com aquela multidão de soldados com armamento, com cavalos e tanta coisa cercando a cidade. Ele correu, chamou Eliseu e disse para ele: Senhor, estamos cercados, é soldado para todo lado. Então, irmãos, assustado, ele perguntou para Eliseu: e agora? O que vamos fazer? Ai, meu senhor, o que faremos? Perguntou o servo para Eliseu. Aí Eliseu disse para ele: não, se preocupa não. Esse tanto de soldado que você está vendo aí, isso aí é pouco perto dos santos, dos anjos que estão aqui, rodeados nessas montanhas com carros de fogo para nos proteger. Irmãos, para que vocês entendam a história, para que vocês entendam o fato bíblico, eu me coloco no lugar de servo de Eliseu. Eu não tenho poder nenhum, eu não consigo ver além dos olhos carnais. Eu ia olhar para um lado, olhar para o outro, eu não ia ver ninguém, eu só ia ver os soldados com cavalos e armas apontando para mim. Aí Eliseu percebeu o temor do seu servo. Então, irmãos, ele pegou e orou para Deus: Deus, abra os olhos espirituais do meu servo,
para que ele veja o que eu também estou vendo. Então Deus permitiu, e os olhos espirituais do servo de Eliseu se abriu. E quando os olhos dele se abriram, ele viu que em volta dos soldados nas montanhas estavam centenas de milhares de anjos de Deus com carros de fogo para poder protegê-los. Mas enquanto Eliseu não pediu para Deus abrir os olhos espirituais dele, ele não conseguiu ver e ele ficou com medo. Quantos de nós às vezes ficamos com medo? Porque não vemos os santos, não vemos os anjos. É por isso que eu disse, irmãos, é mais do que ter fé. É preciso abrir os olhos espirituais para poder crer, confiar e saber que eles estão aqui nesta noite para nos ajudar, para nos abençoar. E sem dúvida, irmãos, é palavra de Jesus que ele galardoaria os santos, os anjos, os profetas, para vir abençoar e ajudar o seu povo. Amém. Segunda mensagem desta noite. É um tema que também estamos trabalhando desde o começo do ano, irmãos. Se vocês observarem, desde o começo do ano nós estamos pedindo para a igreja o que nós desejaríamos que a igreja fosse ao decorrer de 2026. A gente trabalhou o mês todo, porque já estamos agora na última semana, né? Sábado já se encerra o primeiro mês do ano. Ao longo do mês nós pedimos a frequência dos irmãos à reunião. A gente queria que 2026 a igreja fosse mais frequentada, que os internautas não se acomodassem apenas às reuniões online. Foram várias mensagens. Foram vários pedidos do Santo Irmão Aldo, na época que ele estava no corpo, o que ele queria para aquele ano. E hoje o conselho transcreveu o que o Irmão Aldo gostaria para esse ano. E uma das coisas que o Santo Irmão Aldo pediu, quando ele estava no corpo dele, que nós precisamos para 2026, é um pouco mais de união. Um pouco mais de união entre o povo apostólico. Tanto é que eu busquei na Bíblia, e no livro de Salmos, lá em Salmo 133, versos 1, está escrito bem assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Está na Bíblia, eu procurei. 2 versículos essenciais. E o primeiro é este, Salmos. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. A união é a base de tudo, irmãos. Se os nossos órgãos não conviverem em união, não trabalharem em união, o que acontece com o nosso corpo, irmãos? O nosso corpo sente, o nosso corpo padece, nós sofremos, o nosso corpo sente dor. Quando um rim deixa de trabalhar, o outro rim sobrecarrega. E nós sentimos. O corpo humano é assim, formado pela união do trabalho dos nossos órgãos. Porque quando um órgão deixa de trabalhar, todo o corpo sente. Assim é a igreja, o corpo de Cristo. Quando um irmão deixa de se unir, não é unido, o corpo acaba sentindo, porque faz falta. E um outro exemplo bíblico que trouxe para os senhores, que busquei, está em Colossenses capítulo 3, versículo 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Acima de tudo, irmãos, de qualquer coisa da vida, revistam-se do amor, porque lá na Bíblia também diz que você pode ter tudo, todas as virtudes, mas se faltar o amor, nada você será. Está na Bíblia. Você pode ter tudo, todas as virtudes, mas se faltar o amor, nada você será. Pedido do Santo Irmão Aldo para a união do povo apostólico.
Estimados irmãos apostólicos, sigamos firmes, unidos aos santos poderosos de Deus Pai e do Senhor Jesus, para que eles nos auxiliem a vencer todas as lutas diárias de nossa vida. É igualmente necessário que sejamos unidos uns com os outros, pois somente assim poderemos triunfar como o verdadeiro povo de Deus e do Consolador, prometido por Jesus nosso Senhor. Aí o irmão Aldo, quando estava no corpo físico, ele fez uma pergunta: mas que tipo de união é essa que lhes peço como profeta apostólico? Qual é a união, irmãos, que o irmão Aldo deseja de nós? É a união baseada, disse ele, no bom entendimento, sem lutas, sem rixas, sem disputa política, um querendo ser mais do que o outro, um querendo ser melhor do que o outro, um achando que manda mais do que o outro, um achando que porque tem poder aquisitivo é melhor do que o outro, pode pisar no outro, pode humilhar o outro. Grupos dentro da igreja, o grupo A, a família B, a família A não conversa com a C não conversa com a família B. Se a família A toma partido para fazer algo na igreja, e em prol da igreja, por causa de rixa, de picuinha, de politicagem, a família C não se une, diz que não vai trabalhar, não vai ajudar, porque é a família do fulano que está fazendo. Então por isso que o irmão Aldo diz, a união que eu quero é a união baseada no bom entendimento, sem luta, sem rixa, sem disputa política, que apenas dividem corações. É a união ampla e verdadeira entre todos os apostólicos. Olha aqui a comprovação de tudo que eu acabei de dizer. Não apenas entre grupos isolados, mas de todo o povo. Tem um grupo, às vezes, que acha que é melhor do que os outros. Não existe isso. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém sabe mais do que ninguém. Cada um tem uma virtude diferente, cada um tem uma capacidade diferente. Deus dá um dom a cada um, então ninguém é mais do que ninguém. Saiba respeitar o seu próximo. Saiba ser humilde. Não se ache melhor do que os outros. Não tente humilhar os outros, não. Porque isso não agrada a Deus, não agrada a Jesus, não agrada a Santa Vó Rosa, não. Uma união de irmãos de boa vontade, disse ele, cujo propósito seja ajudar uns aos outros, como verdadeiros amigos, todos com o mesmo sentimento fraternal de apoio mútuo. Está vendo aqui? Não é para ajudar o fulano, porque ele é do meu grupo, do meu partido, ele gosta do que eu gosto. Não, não. Uma união, disse o irmão Aldo, sem tristeza, sem amargura, sem sentimento de discórdia, mas marcada pela fraternidade sincera e pelo amor puro. Ah, se fulano cantar, eu não toco. Se fulano tocar, eu não canto. Se fulano for o regente, eu não vou participar mais do coral. Por que, irmãos? Por que ser assim? Se o pastor A pregou no sábado, eu não venho no domingo. Por quê? Nós não viemos aqui para adorar o pastor, para agradar o regente, para agradar o tocador, para agradar o solista. Nós viemos aqui para agradar e enaltecer o nome dos santos enaltecidos ali na nossa placa. Não é nada fora isso, não é para o nosso engrandecimento pessoal. E muitos, por causa do engrandecimento pessoal, geram brigas, discórdia, inimizade, falta com a humildade. Confiamos, melhor dizendo, irmãos, marcada pela fraternidade sincera e pelo amor puro. Eu, irmão Aldo, necessito profundamente desta união entre todos os pastores. Não é um querendo ser mais do que o outro, melhor do que o outro, humilhar o outro, não. Eu sempre digo, eu posso chegar aqui, como eu falo muito, eu posso ficar aqui falando 1 hora. Pode chegar um colega que tem uma dificuldade muitas vezes, porque ele não teve oportunidade na vida de uma boa dicção, de uma boa leitura. Eu posso falar 1 hora. Ele pode chegar aqui e falar 5 minutos. Ele me coloca no bolso e me leva embora.
porque ele tem conhecimento. Só que o problema das pessoas é isso. Chegam na porta da igreja, nossa, esse pastor aí, ele não lê bem. Pronto, você já perdeu a unção com o Espírito Santo do Pai. Ou o outro quer ser mais do que o outro, melhor do que o outro. Então o irmão Aldo disse assim, entre os obreiros também, regentes, músicos, coristas e membros da igreja. O que leva à desunião muitas vezes, irmãos, é a disputa. É a disputa, é o falatório. É um falar mal do outro pelas costas, fazer grupos políticos dentro da igreja, colocando um contra o outro. Necessito que todas as famílias, olha aquele exemplo que eu dei, estejam unidos em verdadeiro amor e com boa vontade, para colaborar uma com as outras. Somente assim, nossa igreja será vitoriosa e cumprirá sua missão. Peço a todos, disse o irmão Aldo, que meditem no pedido que Jesus fez ao Pai em sua oração sacerdotal, quando se referiu ao povo que no futuro seria formado pelos santos apóstolos. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio de sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como amaste a mim. Essa foi a oração de Jesus antes de voltar aos céus. Antes de voltar ao seu Pai, ele pediu: Pai, ajude para que eles sejam um como nós somos um. Por que existe tanta divisão na terra, irmãos? Tanta gente que diz que Deus é o Espírito Santo, que o Espírito Santo é Deus, que o Consolador é Deus, que Jesus é o próprio Espírito Santo. Por quê? Por que existe essa confusão? Por causa da unidade perfeita que eles têm. Lá nos céus, quando Deus diz algo, o Espírito Santo não grita maior do que ele. Não, não, não. Eu que estou acima de você, é eu que te alimento, é eu que te inspiro, é eu que te governo. Não é assim não. Eu não aceito assim. Ou será que quando o pai fala alguma coisa, o filho diz: não, 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 foi eu que fui lá na terra e dei minha vida? Não, irmãos, não, não. Os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, hoje, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo são tão unidos e perfeitos que quando um diz algo, os outros dizem amém. Esse é o problema. Muitas vezes o regente fala alguma coisa, o corista retruca de cá, o pastor fala alguma coisa, outro retruca de lá, um pastor fala alguma coisa, outro colega de ministério retruca, tenta atrapalhar. Por quê? Por quê, irmãos? Sem união nós não chegamos a lugar algum. A união é a base do sucesso. A união é a base de tudo. Sem união, tudo é mais difícil nessa vida, irmãos. A própria Bíblia diz: o que é melhor? Dormir sozinho ou dormir abraçado para poder se agasalhar do frio? Como você acha que você se esquentará mais facilmente, irmãos? A Bíblia diz: um cordão, uma corda, um cordão de uma dobra só, ele se rompe facilmente. Mas a Bíblia diz que um cordão de 3 vezes a sua dobra, ele não se rompe facilmente. E o próprio Consolador, quando teve no corpo aqui na terra, deu um palito para cada um e disse: quebrem. Todo mundo quebrou. Aí ela diz: agora façam um feixe só. Agora eu quero que vocês quebrem. Ninguém conseguiu. Aí ela deu o exemplo. Está vendo como que é a união? Um só é frágil. Um só é fácil de se manipular, enfim. Mas um grupo unido de palitos é difícil de quebrar. Quem que o inimigo ataca? Aquele grupo de apostólico unido, consagrado, obediente, ou aquele que é desunido, que está perdido, que está sofrendo? Quem que o inimigo pega, irmãos?
É como eu digo, eu sempre gosto de ver aqueles vídeos de animais. Vocês veem o leão, por isso que o inimigo é comparado ao leão. O leão não ataca o bando de frente. O leão olha, ele espera, ele analisa qual é a presa mais fácil para ele poder atacar. Assim é o inimigo de nossas almas. Ele escolhe a presa fácil, o espírito fácil, ou melhor dizendo, o corpo fácil, que ele pode se apossar. Jesus nosso Senhor, a Santa Avó Rosa, Maria Santíssima, eu e o irmão Aldo, contamos com a união de todo o povo e esperamos encontrar em cada apostólico um amor puro e santo, para que possamos trabalhar juntos na seara do Senhor e conduzir muitas almas aos céus. Avante, povo apostólico, disse o santo irmão Aldo, lutemos sem esmorecer, sempre unidos com Deus e com seus poderosos santos, para que sejamos vitoriosos e fiéis à missão que nos foi confiada. Amém. Eu tenho aí ainda 9 minutos para as 9. Dá tempo de eu só finalizar com outro exemplo bonito. A primeira mensagem eu finalizei com um exemplo bíblico, e a segunda mensagem eu finalizo com um exemplo de alguém que quase todos nós que estamos aqui conhecemos, o profeta apostólico. Quando ele estava no corpo dele, irmãos, ele disse por algumas vezes, a Santa Avó tem me mostrado para que eu possa ver a dificuldade que ela tem de abençoar algumas congregações, porque não são unidos, brigam, desentendem, formam grupos, tudo que está aqui no boletim que ele disse quando estava no corpo físico, que eu li nesta noite. Mas o desejo da Santa Avó era chegar em uma congregação e abençoar todo o povo, mas ela não pode. Mas ela tem me mostrado que por ela ser tão justa, ela não vai punir uma congregação toda, mas aí ela tem que abençoar individualmente aqueles que merecem. Para que vocês entendam, irmãos, ao iniciar a reunião, como que eu fiz? A paz do Senhor a todos os irmãos. Já imaginou se numa reunião como hoje, eu tivesse que chegar aqui, para o senhor irmão A, para o senhor irmão B, para o senhor irmão C, para o senhor irmão, para o senhor, até eu cumprimentar todos vocês, já teria acabado o horário da reunião. O que é mais fácil? Eu dizer que cumprimento a todos, ou eu cumprimentar um por um? Assim, o irmão Aldo disse que a Santa Avó mostrava para ele. Para ela não punir a congregação toda, ela tinha que ficar assim, eu abençoo esse não, esse sim, esse aqui também eu posso, esse não posso, porque ela é justa, ela não pune aqueles que não merecem. Mas o desejo deles é abençoar a todos nós. É só buscarmos agora, nesse momento de oração, o Espírito de Deus em nossa vida e pedir para Ele uma das virtudes que Ele tem, união, paz, amor, e eu garanto para vocês que todos nós seremos felizes e as lutas serão mais fáceis de se vencer. Amém. Vamos dedicar esses 8 minutos ao momento de oração? Para isso eu convido vocês a se colocarem em pé, os que puderem, e vamos todos nós partirmos para o momento tão importante desta reunião, que é o momento de orarmos. Como sempre fazemos, vamos cantar um corinho, depois vamos orar individualmente, depois cantaremos outro corinho para poder finalizar esta parte. E para abrir a mesma, vamos cantar o corinho nesta hora de oração de número 172. Ó Santa nesta hora santa de oração, te adoramos e também suplicamos que sobre nós estende as tuas mãos.
Amém. Finalizando esta parte, cantemos o corinho Graças Te Damos, Senhor Deus, de número 209. Graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder. Passaste a reinar e o teu reino na terra passou a pertencer ao Senhor e ao teu Filho Jesus, e ele reinará pelo século dos séculos. Graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, nos deu a forrosa, o Espírito Consolador, nos deu ao profeta irmão alto, e o seu reino passou a pertencer ao Senhor e ao teu Filho Jesus, e Deus reinará pelo século dos séculos. Ainda tenho 2 minutos para as 21 horas, dá tempo de eu agradecer. Primeiramente, agradeço a quem nos visita. Na Igreja Apostólica sempre escalamos um obreiro para que conte a frequência, entregue ao pastor oficiante. Nesta noite a minha frequência me diz que tem alguém que nos visita. Seja bem-vindo em nosso meio. Não conheço pessoalmente, mas do profundo do meu coração, como pastor desta igreja, em nome de todos que aqui congregam, desejo a você e a sua família muita paz, muita saúde, muita felicidade. Se você gostou do que viu, do que ouviu, volte mais vezes a participar conosco das nossas reuniões. Nós temos reuniões nessa congregação todas as quintas-feiras, sábados e domingo. A todos os irmãos, muito obrigado pela presença. Foi uma reverência muito grande nesta noite. Dava para perceber o silêncio a respeito. Digo que fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. E é só essa reunião. Não sei quando volto. Um dia que a avó, o Santo Irmão Aldo, precisar de mim, volto. Vou estudar, procurar ser melhor do que fui dessa vez. Para este ano de 2026, eu desejo para vocês saúde, paz, felicidade e muito sucesso. É o que eu desejo a todos os irmãos. Como agradeço os internautas e desejo a eles também. A todos que desempenharam um ministério, não vou citar nomes, muito obrigado. E que Deus recompense a sua vida. E aos meus companheiros de ministério, presente nesta noite, muito obrigado pela tua presença e pela tua companhia também. Vamos orar, finalizar a reunião? Chegamos, ó Pai, ao término de mais uma reunião, onde tivemos 2 mensagens nesta noite, doutrinárias ao nosso coração, mais a mensagem sobre o ofertar, mais os louvores apresentados pelo coral e os corinhos cantados em única voz pela igreja, em adoração ao Espírito Santo do Senhor, ó Pai Celestial. Chegando ao término desta reunião, eu oro pelos nomes que foram colocados na caixa de pedido de oração. Eu suplico bênção, paz, saúde por todos aqueles nomes que ali estão. Foram colocados com muita fé.
Oro por todos os irmãos aqui presentes, oro pela família deles, por aqueles que nos visitam e seus familiares também. Como oro por aqueles que estão nos hospitais, maternidade, casa de saúde, aqueles que estão hospitalizados, que enfrentam lutas em sua vida. Aqueles que enfrentam doenças do século como ansiedade, depressão, pânico, doenças que a medicina ainda não encontrou a cura total, como câncer, diabetes, outras doenças que têm tirado a vida, a paz, a felicidade de muitas pessoas. Oh Deus, tenha misericórdia de todos, alivia o sofrimento, alivia a dor deles, como eu entrego nas mãos da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo também, e da Virgem Maria, as orações que os internautas em seus lares fazem neste momento. Eu intercedi por todos diante de Deus orando, mas cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte, termos fé, termos confiança, crer e obedecer e ter méritos para receber a bênção que queremos, mas o principal de tudo também é termos paciência para que o tempo de Deus e o plano dele se cumpra em nossa vida. Despeço-me dos meus irmãos, voltarão aos seus lares eles, dê a todos um bom retorno, envie um anjo que pregamos, um santo que ensinamos nessa noite, para estar ao lado deles, os protegendo de volta até seus lares. Depois dê a todos nós uma boa noite, um bom descanso, um ótimo restante de semana de sucesso em tudo quanto eles forem fazer, e que no próximo sábado e domingo eles estejam aqui para prestar adoração a Deus e a todos os seus santos. Irmãos, internautas e visitantes, vamos receber a bênção que peço nesse momento para nós, a bênção do Pai, do Filho, do Espírito Santo, de Maria Santíssima. Recebamos também a bênção do Consolador, da Santa Avó Rosa, a bênção do profeta Santo Irmão Aldo, e eu desejo que a companhia dos santos e dos anjos estejam acampados ao nosso derredor, e que as virtudes e características do Espírito Santo que adoramos nesta noite estejam em nós, hoje e sempre. Amém. Paz do Senhor e até uma próxima oportunidade.